Isso é o que eu chamo de DLC completíssimo. A Hat in Time é um jogo relativamente curto. Apesar de cada fase durar o suficiente para elas serem memoráveis, elas não são muitas. Eu acho que o jogo tem um tamanho ótimo, mas para quem terminou ele e ficou com aquele gostinho de quero mais, a Gears for Breakfast preparou um monte de DLC. E pensa nos DLC baita. O primeiro DLC se chama Seal the Deal, ou em português, Foca no Acordo. Melhor nome. E como todos os reviews aqui do Indiana Jones, eu recomendo esse DLC? Sim. Ele se trata de um cruzeiro em direção ao Ártico, cruzeiro esse que reúne NPCs de todos os outros capítulos do jogo e também umas focas muito fofinhas. Excuse me, no running by the pool, please and thanks. Daí rolam altas confusões com muita coisa pra fazer. A primeira fase é basicamente explorar o barco e conhecer aonde exatamente a gente vai estar andando. Já na segunda, eles te mandam fazer várias tarefas por esse barco, correr de um lado pro outro, entregar coisas, pegar coisas, recolher itens, servir pessoas, apagar incêndios, resolver problemas. Parece que eu tava jogando Overcooked. Na minha opinião, apesar de ser a mais difícil, essa é a melhor missão do DLC. E depois tem uma missão final climática cheia de perigos envolvendo as suas habilidades de plataformice. O conteúdo no geral ele é satisfatoriamente bom. A duração foi mais ou menos 1h30, isso só as fases do barco, e apesar do layout do barco ser ruim, a missão de completar tarefas dele e a exploração inicial foram bem legais. Mas daí, esse DLC adicionou também um modo extra, o Death Wish, ou Desejo Mortal. Esse modo adiciona muitos desafios extras nas fases já existentes do jogo. A maioria desses desafios é bem criativa. Por exemplo, na primeira fase, a cidade da máfia, você tem que considerar o calor, porque agora ficou muito mais quente e você tem que passar tempo se escondendo na sombra, evitando o sol ou se jogando na água para se refrescar. Vários desafios trazem esse tipo de situação, te motivando a fazer coisas que normalmente você não faria. Alguns se tornaram bem notáveis na internet, como aquele do trem que você tem que correr enquanto ele está se destruindo, só que o tempo total no desafio é 10 segundos. Você tem que ficar pegando o relógio para estender esse tempo, é uma coisa absurdamente frenética. Além disso, cada desafio tem 2 side quests, que além de te darem mais coisa para fazer, ajudam a destrancar outros desafios. Naquele esquema de jogo de plataforma onde você coleta as estrelas, ou quebra-cabeças, ou dragões, o que quer que seja, para destrancar mais fases. Eles são revelados num mapa, nesse formatinho bem legal, já conhecido, e conforme você vai completando desafios, você vai abrindo mais. Também tem alguns desafios que você só ativa, esses em formato de vela, e eles você pode completar no jogo normal. Inclusive, deve ter alguns que nem dá para completar aqui no modo Desejo Mortal, e você tem que ir jogar o jogo normalmente, mas fazendo desafios extras como tirar uma foto de cada chefe, ou eliminar um inimigo de cada tipo, ou eliminar tantos inimigos em uma fase antes de ser atingido, esse tipo de coisa. Outro elemento massa são as fendas. Já existia um jogo normal, aquelas fases onde você vai atravessando poços cada vez mais profundos com uma amálgama dos elementos do cenário, e no modo Desejo Mortal elas são espelhadas e além disso tem limite de tempo, então você tem que sair correndo de um lado para o outro pegando todas as coisas com uma música frenética tocando ao fundo. Parece bastante as sequências de fuga de Wario Land ou Pizza Tower, e eu só apoio esse tipo de coisa. Também existem fendas novas criadas pela comunidade com desafios bem legais como fases ritmadas, e outros que são uma pista de obstáculos enorme, onde você precisa atravessar e sobreviver a muita coisa, onde cada ponto de vida conta muito. E assim como no jogo base, nessas fendas tem colecionáveis escondidos que montam um livro e expandem a história. Algumas, inclusive, são bem trágicas. Você fica sabendo o passado do Snatcher, do capitão daquele barco, e até mesmo a história da menina do bigode, a vilã do jogo. Eu acabei com pena dela, simpatizando com a vilã. Mas fazendo uma avaliação mais concreta, todo esse gameplay e conteúdo, pra mim, eles são bem estimulantes sim, mas às vezes a dificuldade se passa. Eu gosto de jogos desafiadores, só que tem algumas fases aqui que, uau, pensa numa coisa exagerada. Eu não sou fã de Boss Rush, por exemplo. As batalhas de chefe do jogo normal, nesse modo, elas ficam mais difíceis e imprevisíveis. Por exemplo, na segunda fase, a Batalha dos Pássaros. Você escolhe um diretor, no caso um dos chefes, e enfrenta só ele. Mas aqui você tem que enfrentar os dois ao mesmo tempo, e eles não ficam revezando os ataques, eles ficam atacando juntos. É muito caótico. E daí tem que enfrentar todos os chefes do jogo,
quase sem poder curar é complicado. E enfrentar as versões mais difíceis dele numa boss rush, mais ainda. Esse tipo de coisa não me engaja muito, eu não acho divertido. Mas felizmente, para os desafios que abusam demais de quem está jogando, tem um recurso para deixar tudo mais tranquilo, o apropriadamente chamado paz e tranquilidade. Um lugar sem julgamentos, um lugar onde você não precisa provar nada para ninguém. Se um desafio está te empacando, você pode ativar ele e chegar nesse estado de tranquilidade serena. Olha essa dancinha, sério. Quando você ativa ele, um desejo mortal vira um desejo legal e pagando uma quantidade pequena de dinheiro do jogo, você transforma uma fase em uma versão bem mais relaxada dela. Você ganha benefícios, por exemplo, nas fases de chefe, a sua cura vai aumentando. Nas fases de tempo, o tempo é maior. Nas fases difíceis, eles diminuem certas dificuldades. Infelizmente, esse modo relaxa as sidequests também, ele ignora elas, você pode simplesmente completar a fase normal que ele automaticamente já marca as duas sidequests junto. Isso eu não gostei, se fosse uma coisa separada da outra eu ia preferir, sabe, diminuir a dificuldade, mas você ainda tem que fazer os desafios extras. No fim, eu fiz quase 50 das 117 missões que o modo Desejo Mortal tem. O resto eu olhei online para matar a curiosidade. Tinha coisa que simplesmente não me divertia, mesmo removendo toda a dificuldade exagerada com o modo paz e tranquilidade. Mas daí, eles lançaram um segundo DLC. Tudo aquilo que eu mencionei até então está incluso no primeiro pacote, mas daí eles fizeram um segundo com mais coisa. Esse outro DLC se chama Nyakuza Metro, ou em português, Metro Nyakuza. Enfim, começando pelo final. Eu recomendo... mais ou menos. Nesse DLC, a menina do chapéu vai pro Japão, num local bem urbano e cheio de luzes, muito bonito e chamativo. Mas infelizmente tem uma gangue de gatos mafiosos barra pesada e você tem que cuidar por onde anda. As habilidades da menina chamam a atenção da chefe da máfia e quando a gente vai ver, já tá trabalhando pra ela. É zoado que cada vez que você recupera uma peça do tempo, os Nyakuzas vêm recolher elas de ti. Eles sempre aparecem com cada peça que você pega. Essa repetição chega a ser engraçada depois de um tempo. Enfim, o cenário é bem inventivo, os metrôs são puxados por uns gatos enormes. Olha que coisa mais fofa. Dá pra comprar roupas e visuais novos pra arma, tem um monte de figurinhas escondidas para enfeitar o visual e usar na câmera, e até uns food trucks. Além de cada comida ter uma descrição meio engraçada, elas restauram vida. Uma coisa nova nesse jogo, você pode pagar para se curar em lugares específicos no meio das fases. Uma coisa que eu não fui muito fã é que essa fase é no formato de livre circulação, igual aquela montanha alpina que tem na quarta fase do jogo. Então, ao invés de ter um objetivo específico, você é livre para andar por onde quiser e descobrir eles por aí. Eu prefiro quando o jogo dá uma missão bem clara para você tentar completar em cada parte de cada fase. Só que nesse caso, a chefe da máfia dá os trabalhos para você, ela diz por onde começar a explorar, então é meio que quase a mesma coisa. Além disso, você precisa encontrar uns guichês que vendem cartões de acesso a certas linhas do metrô que estão bloqueadas. Ou seja, apesar de ser mundo aberto, esse progresso é um tanto linear. Eu não reclamo, porque essa mistureba fez as missões fluírem melhor pra mim, mas ao mesmo tempo pareceu meio limitante, eu achei meio esquisito. E como um extra, esse DLC também trouxe o modo Online Party, onde dá pra reunir jogadores. Basicamente, ele trouxe o modo multijogador pro A Hat in Time. Dá pra reunir, pelo que eu vi, até 50 jogadores online pra completar as missões pelas fases. Um absurdo. Imagina aquele monte de menininha pulando, saindo, batendo em todo mundo, correndo daquelas formas desenfreadas que esse jogo permite. Eu não testei ainda, porque simplesmente não me interessou, mas quem sabe um dia. No fim, a minha opinião sobre Nyakuza Metro é que esse DLC é bonzinho, mas não tão bom quanto o primeiro. O Foca no Acordo tem 3 missões bem longas, esse tem umas 8, sei lá, curtas, o que eu prefiro. O cenário desse é mais interessante, a exploração da cidade é bem melhor estruturada se comparar com o layout confuso daquele barco e tem bastante coisa paralela para descobrir, como as figurinhas, os cosméticos e a comida que estão espalhados pela fase. Mas o primeiro tem muito mais conteúdo extra no Desejo Mortal, que também destranca um monte de roupas e cores para a menina do chapéu, e esse conteúdo me fazia ficar voltando e rejogando, e isso me divertia, pelo menos até certo ponto. Enquanto que no metrô, quando eu terminei todas as missões de uma vez, eu não quis voltar. Então, de forma geral, se você jogou tudo que a Hat in Time permitiu até aqui, e quer ainda mais coisa, eu posso recomendar esse DLC. Ele tem umas 2 horas de conteúdo e o preço dele vale muito a pena, mas a qualidade desse conteúdo ela é apenas boa, e olhe lá, não foi nada assim que me impactou de forma marcante. Mas daí, eles fizeram um terceiro DLC.
Pois é, esses empolgados fizeram mais um pacote chamado Vanessa's Curse, ou A Maldição de Vanessa. Diferentemente dos outros, esse é puramente multiplayer. É basicamente uma partida de pega-ajuda, naquela mansão da terceira fase, que era uma floresta, onde você tem que evitar a vilã Vanessa. Então, se você cair no time do Snatcher, você tem que coletar algumas coroas que estão espalhadas pela fase, e se cair no time da Vanessa, você tem que corromper os outros personagens encostando neles. Dá pra imaginar um jogo de pega-pega, ou melhor, de pega-ajuda, com os movimentos de A Hat in Time, a fluidez de A Hat in Time, nos cenários variados que esse jogo proporciona? Mas esse DLC eu nem peguei porque, apesar de parecer ser divertido, ele simplesmente não me interessou também. Eu não tô muito afim de jogar um modo multiplayer desse jogo e ter um DLC que não é focado em história, em completar missões, que seja focado só nisso. É por essa razão que eu não disse no começo dessa sessão se eu recomendo esse pacote ou não. Mas para quem quiser, ele traz ainda mais lore contando a história desses personagens do Snatcher e da Vanessa e traz mais cosméticos para suas personagens. Então pelo menos tem isso tudo, além da lore do modo em si. Mas daí, e se eu dissesse para vocês que esse jogo tem ainda mais DLC, com muito mais conteúdo, que vai ficando cada vez mais cheio de coisa, e tudo isso de graça? Para não dizer que foi feito por quem realmente iria apreciar mais conteúdo. Os fãs. Eu tô falando da seção de mods desse jogo, acessível depois que você destranca uma certa habilidade na história. Sim, o jogo não apenas permite a criação de modificações dentro dele, como exibe elas orgulhosamente numa vitrine que se renova de tempos em tempos. Mods conta como DLC? Para os propósitos desse vídeo eu vou dizer que sim. Esses mods geralmente são fases, mas existem mecânicas novas de jogo e até cosméticos extras. Dá pra ver o que tem de novo a cada atualização periódica, ou acessar um catálogo dentro do jogo mesmo com um monte de coisas já publicadas. Sério, eu joguei tanta coisa massa aqui, fases originais, desafios originais, que inclusive inspiraram outros desafios lá no Desejo Mortal. Teve fase inspirada em Sonic, em WarioWare, essa comunidade é muito criativa. E ter uma quantidade ridiculamente grande de coisas num jogo, de graça, é fora de série. Tá certo que os DLCs pagos eles são bem baratos, mesmo fora de promoção, mas ainda assim, fases novas de graça. E não bastasse isso, de vez em quando o modo Desejo Mortal tem eventos sazonais com ainda mais desafios para jogar. Agora, por exemplo, quando eu tô gravando esse vídeo, tá tendo um de verão. Mas, eu já tô satisfeito com tudo que eu joguei. Por isso eu digo que esses DLCs são um exemplo de coisa boa. Eles incrementam o conteúdo do jogo, trazem lugares novos para explorar, mais desafios, modos extras single player, multiplayer cooperativo, multiplayer competitivo, adicionam cosméticos, expandem a história, trazem conteúdo de graça, apoiam a comunidade, e tudo isso sem nenhuma palhaçada de live service, battle pass e coisa desse tipo. Então, mesmo não terminando o modo Desejo Mortal, até porque tem coisa lá que é coisa de masoquista, tá doido? Eu posso dizer que eu me diverti suficientemente bem, muito mais do que eu esperava, com A Hat in Time. Até porque eu passei uma quantidade considerável de horas dentro desse jogo. Então eu posso finalmente me despedir de A Hat in Time. Que jogo, gente! Ou melhor, me despedir até a próxima vez que der vontade de jogar. Vai que, né? Enfim, você jogou A Hat in Time? O que achou dos DLCs? E se você não jogou os DLCs, não perde mais tempo. Vale a pena, como eu falei antes. Pelo menos com algumas ressalvas. Enfim, valeu por assistir e até mais.